Eu acredito que, tentando ser didático, a igreja ela tinha uma forma original no primeiro século, quando o Espírito Santo veio sobre ela foi inaugurada, um dia de Pentecostes, aquela coisa toda. Só que ao longo dos anos ela foi se deteriorando, ela foi se deformando. Então ela tinha uma forma e com a inserção de várias heresias, de falsos ensinamentos, de pessoas mal intencionadas, ela foi se deformando. Então ela foi tomando uma deforma. E logo, então, ela precisa agora de uma reforma. Então foi isso que os reformadores e pré-reformadores, como citou muito bem aqui o professor, né, o Wycliffe, John Hus e outros, tentaram fazer isso. Muitos deles não conseguiram. Lutero teve esse êxito, né? Deus deu a ele essa capacidade. Sim. Ele conseguiu chegar às vias de fato de uma reforma evidente, né, com as 95 teses afixadas lá na porta da Catedral de Wittenberg. E é até interessante a gente destacar aqui que muitos leem nos livros, peças teatrais e tudo, nos filmes, e não entendem por que colocou exatamente na porta. Parece que ele está sendo uma pessoa que está afrontando e tal, mas na verdade era comum aquilo, né? Era como se fosse o outdoor da época, era como se fosse o noticiário da época, a televisão da época. Então eles colocavam todas as notícias boas ali, ruins também, na porta da igreja. E Lutero fez disso uma propagação muito forte. E claro, ele contou com a ajuda do Espírito Santo, com o poder de Deus. E eu acho interessante que isso vai culminar nas 5 solas, né? As 5 solas que são aí o que a gente mais conhece teologicamente. Eu até comentei com o professor antes de começarmos que eu ia só fazer aqui os contrapontos teológicos, né? E a gente ouvia aprender com ele a respeito da história. Mas nós temos aí as 5 solas que vão evidenciar esse movimento, vão deixar ele claro, vão deixar ele mais pujante na história da igreja e vai revolucionar o mundo, né, por assim dizer. E o Stephen Lawson, ele tem uma ilustração que eu gosto bastante, pastor César, uma analogia que ele faz, que talvez sintetize muito bem as 5 solas. Ele diz o seguinte, que as 5 solas são como um edifício, e cuja base é a sola escritura. Então, nesse edifício, sobre essa base, nós temos 3 colunas principais, né? Sola Fide, Sola Gratia e Solus Christus, e cujo teto, né, solo Deo Glória, que aponta para o céu, que aponta para Deus. Então a base é a Escritura. Você vê que toda a reforma vai ser baseada nas Escrituras, um retorno, né, às Escrituras originais. Depois o professor pode comentar sobre isso, a questão do renascimento, né, aquela volta à antiguidade. Então, os pilares principais, que são as colunas, né, o Sola Fide, somente a fé, o Solus Christus, somente Cristo, e também o Sola Gratia, somente a graça, e o teto que aponta para Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. Então toda reforma ela vai apontar para a glória de Deus, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Mas respondendo mais uma vez a pergunta que o senhor fez, eu acredito que infelizmente se estivéssemos lá também teríamos tomado a mesma atitude, porque é uma coisa inevitável e a gente não pode cometer um anacronismo, né? Depois que aconteceu, como o senhor disse, é muito fácil a gente ter a decisão, ter opinião, mas enquanto está acontecendo, é aí que a gente tem que ter a percepção e discernimento espiritual para discernir a história, não depois que ela acontece, mas enquanto ela está acontecendo. E Deus pode conceder isso a nós também.